E você? Olá, pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos ao Saúde Você dessa semana. No programa de hoje vamos falar sobre conjuntivite, que é tão comum agora no verão. Vamos conhecer também sobre os benefícios da sinoterapia para os idosos. Você, mamãe, vai aprender a montar lanches super especiais para o seu filho na volta às aulas. E ainda, as frutas ideais para serem consumidas pelos diabéticos. Fica com a gente, o programa está só começando. Fato, no verão, no calor, ela aparece com mais frequência. Estou falando da conjuntivite. Com a chegada da temporada de calor, seus casos costumam aumentar consideravelmente porque as pessoas estão mais livres ao ar, estão em mais contato umas com as outras, no mar, na piscina, seja onde for. Para conversar sobre o assunto, recebo aqui o oftalmologista Dr. Gilberto Tim. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, inicialmente, conta para quem está em casa o que é a conjuntivite. Conjuntivite é uma inflamação numa membrana que recobre a esclera do olho. O que seria a esclera do olho? A esclera do olho seria a parte branca do olho. Na frente dela tem uma membraninha bem fininha, transparente até, que se chama conjuntiva. Então é essa conjuntiva que se inflama que gera a dita cuja conjuntivite. Que, por sinal, incomoda bastante. Sobre incomodar, quais são os principais sintomas? Os principais sinais e sintomas. Primeiramente, a vermelhidão. A vermelhidão vai aparecer em todas elas. Por que eu falo em todas elas? Porque é bom a gente classificar a conjuntivite em dois tipos. A contagiosa e a não contagiosa. A contagiosa, dentro da contagiosa, temos duas grandes referências, que seria a viral, que 90% é viral, de fato, e a bacteriana. O restante, 5% bacteriana, outros 5% fúngica, cantameba, outros parasitas. A não contagiosa, que não se contrai, também temos a conjuntivite química, tipo algo entrou em contato com o seu olho, um perfume, e gerou a inflamação, aquela vermelhidão, e conjuntivites alérgicas, entre outras. Também, que é aquela alérgica que coça muito, mas a associação todas leva o sinal comum de hiperemia, então, vermelhidão. Existem diversas formas? Existem diversas formas. Então, nem todas têm, por exemplo, um sinal comum. Está com a secreção, aquela secreção, uma remela, né, que o pessoal fala, remela amarelada. Essa é mais frequente para a bacteriana. Nem todas vão aparecer esse sinal. A viral, por exemplo, é uma vermelhidão e mais lacrimejamento, lágrima mesmo, fica lacrimejando. Entendi. Então é isso, tem que saber. Eu já tive conjuntivite e vou confessar uma coisa para o senhor. O primeiro sintoma que eu senti foi como se estivesse com areia nos olhos. Não sei se é bem comum. Sensação de areia também é um sintoma horrível. comum delas. O diagnóstico dela é apenas com os sinais, os sintomas, ou pede algum exame? Não, dá para a gente diagnosticar somente com a clínica. A gente vai no consultório, tem uma máquina chamada lâmpada de fenda, que é aquela que você coloca seu queixinho lá, e a gente vai examinar com o microscópio. Então tem um microscópio de aumento ali. E a gente vai ver esses sinais que estão presentes. Claro, a gente vai fazer a anamnese do paciente perguntando os sintomas. Tem remela? Sensação de areia? Tem? Está coçando? Tem muito prurido? Porque assim, porque muita gente pensa que não, conjuntivite é aquela que sempre vai coçar. Não é verdade. Geralmente a conjuntivite que coça é a alérgica. Então, que não tem nada a ver. É da pessoa, às vezes a alergia é da própria pessoa. Então é importante você não se automedicar, né? Isso, apenas ir para principalmente ir para um especialista, que é o oftalmologista, para poder... Exatamente, você falou num ponto importantíssimo, porque todas têm um tratamento totalmente diferente. Então, não adianta, eu estou com a conjuntivite viral, vou usar o colírio do meu vizinho lá que deu certo para ele. Mas se for uma conjuntivite, se o vizinho teve uma conjuntivite bacteriana, tratou com medicação totalmente errada, a viral, a ponto até de piorar. Porque na bacteriana a gente usa uma substância que a gente pode usar, corticoide, que é um anti-inflamatório, que nunca se deve usar na viral, que vai piorar a viral. Ou seja, por ser uma única doença, você acha que não tem vários tipos, variáveis, né? Fala para quem está em casa como evitar principalmente essa transmissão. Primeiramente, evitar conglomerados de pessoas. Isso às vezes eu sei que é difícil, por exemplo, a gente está chegando numa época bem
de conglomerados, Por isso que seria o verão carnaval. Ela se torna tão comum, Se né? torna comum. É uma das doenças de mais fácil contágio, uma das mais fáceis contágio que nós temos. E é a coçou conjuntivite. o olho, que está com Coçou conjuntivite, olho, tocou em alguém em alguma já... coisa, numa caneta, na cartinha, outra pessoa pega e coça, contrai. Então é muito fácil contágio. Geralmente, quando as pessoas têm a conjuntivite, querem tratar, na verdade, com água buricada, soro fisiológico, é indicado ou é contraindicado? Não é tão indicado, porque assim, não são substâncias feitas para o olho. O soro fisiológico não foi feita para o olho. Outra coisa é importante. Não é que você não pode usar de forma alguma, não é isso, mas ela não foi feita para o olho. Existem substâncias mais apropriadas para o olho, que são as lágrimas artificiais, chamadas lubrificantes, né? Mas assim, o soro fisiológico tem um problema. Você poderia até usar no começo de conjuntivite, mas abriu, não pode guardar na geladeira. Teria que jogar fora, porque ele é facilmente contaminado, assim que se guarda na geladeira. Então você está se autocontaminando, às vezes não ajuda em nada também. Tá. Um primeiro dia abriu, usou, tudo bem, até poderia, mas assim, existem outras substâncias mais apropriadas. Informação importantíssima. Se tratando de prevenção, como as pessoas em casa podem fazer alguns hábitos no dia a dia para prevenir isso aí? Prevenção é lavar bem as mãos. Isso aí, eu acho que em todas as doenças, né, praticamente, é lavar bem as mãos, álcool em gel. Por quê? Porque conjuntivite pega através de contato, dedo no olho. O fato de você que está com conjuntivite tocar na minha mão e eu vou com minha mão, boto no olho já... É assim que... Não vou pegar conjuntivite assim, dessa forma, pelo ar. Não é assim. Eu tenho que ter o contato. Okay. Então, senão eu viveria com conjuntivite. O que eu atendo de conjuntivite diariamente é lavar a mão. Atendeu, toquei no paciente, vou lavar a mão para evitar com que faça que eu contraia, né? Tá, e para finalizar, doutor, conta para quem está em casa qual a principal forma de tratamento. Tratamento é como eu falei, como existem vários tipos de conjuntivite, eles diferenciam. Então, a bacteriana, você sempre vai ao médico, é bom isso, não se automedique, sempre vai ao médico, que ele vai saber diferenciar. Então, a bacteriana é através de antibióticos tópicos, colírio. A viral é mais de lubrificantes. Então, você pode... é isso que eu estou falando. Lubrificante você poderia usar em qualquer uma delas até. Vai ajudar. É muito melhor do que comprar um soro fisiológico, seria o lubrificante, um lubrificante ocular. Ah, mas eu estou errando, é uma bacteriana, não vai resolver. Não, mas é melhor do que soro. Você está fazendo, já deu um pontapé inicial no tratamento. E lubrificante ocular pode comprar até sem receita, e não teria problema. desconfiou que está com conjuntivite e sempre procurar um oftalmologista, que é um especialista para tratar isso, né, doutor? Exatamente. Doutor Gilberto, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde em Você. Obrigado. O Sua Beleza hoje veio conhecer algo bem diferente do corriqueiro na parte da cirurgia plástica. Estou falando de um aplicativo que o Dr. Eric Neri, que é cirurgião plástico lá de Fortaleza, criou para ficar mais próximo dos pacientes dele, para informar muitas coisas e por aí vai. Doutor, bom dia. Eu gostaria de saber que novidade é essa que você criou tão bacana nessa área. Olha, o aplicativo, essa ideia do aplicativo, ela veio mediante uma demanda que a gente tinha dos pacientes exatamente para fazer tanto um acompanhamento deles, quanto um primeiro approach, um primeiro conhecimento da clínica e dos nossos serviços. Esse aplicativo ele surgiu na necessidade, eu trabalho aqui em João Pessoa, em Fortaleza, em outras cidades, e eu faço cirurgias nessas cidades. Então, faço primordialmente implante capilar. E aí, esses pacientes que precisavam de um acompanhamento de como estavam a evolução da cirurgia, como é que estava o pós-operatório desses pacientes, eles enviavam, nós vivemos numa era digital em que fotografia e arquivos devem ser compartilhados e são compartilhados com uma facilidade muito grande. Foi o que impulsionou a gente a formatar esse aplicativo para que a gente acompanhasse esses pacientes. Então hoje eu consigo acompanhar de longe o paciente em qualquer lugar do mundo. Ele baixa o meu aplicativo e a gente fica trocando mensagem. Quando eu quero mandar uma mensagem, uma revisão, quando eu quero que ele me mande uma fotografia, ele me manda a fotografia de como ele está para eu acompanhá-lo ele de longe. Mesmo de longe a gente mantém esse acompanhamento.
Isso eu achei de extrema importância, porque geralmente o paciente mais antigo, quando fazia cirurgia, você tinha que entrar em contato com a secretária para poder ter o contato com o médico diretamente e por aí vai. E isso aboliu tudo, né? Você tem o contato direto mesmo com o paciente. Olha, isso não abole o contato, porque você tem que estar vis-a-vis para poder você tirar certas dúvidas e ter certos parâmetros de avaliação. Mas esse aplicativo, ele encurta essa distância. A gente usa muito... prioritariamente o arquivo fotográfico. O paciente se fotografa, ele é autoexplicativo, ele tem uma máscara que indica a posição, inclusive, que a fotografia deve ser feita, né? Para que a gente tenha parâmetros de avaliação mais fidedignos e a gente consegue com isso acompanhar tanto os pacientes do transplante capilar, que foram os pacientes que motivaram, quanto novos pacientes com outras requisições, cirurgias faciais, rinoplastia, cirurgia corporal. O aplicativo dá essa possibilidade de acompanhamento. A outra coisa fundamental é a notificação. Eu consigo notificar todos os pacientes quando eu quiser, ou em grupo ou isoladamente. Aquele paciente que foi operado hoje, daqui a 15 dias ele tem que voltar para a clínica ou para retirar o ponto. Ele recebe uma mensagem no celular dele, no smartphone, que hoje praticamente todos nós temos smartphone. Ele recebe uma mensagem dizendo: hoje é o dia de tirar o seu ponto, retorne à clínica, entre em contato. Então a gente consegue ter esse acompanhamento e ter esse banco de dados, que é fenomenal. Certo, então explica um pouco na prática como é que funciona. Qualquer pessoa pode baixar, no caso. Qualquer pessoa pode baixar, o download é gratuito na App Store e na Google Play. Ainda é gratuito, espero que não seja mais, mas ainda é gratuito. E no aplicativo a gente tem a área do paciente, você tem que cadastrar, inclusive colocar o número do CPF para que ele se torne único para cada um. O CPF é único para cada um, então cada paciente tem direito a um login, e que o login dele é o CPF. E um e-mail, que é óbvio que é como a gente tem que mandar mensagem, eu tenho que ter um e-mail cadastrado. Eu tenho alguma dificuldade nesse e-mail quando os pacientes não cadastram o e-mail. Na realidade, se ele não cadastrar, o cadastro para mim não aparece completo, então eu não tenho como ter a via o feedback. Há quem não acredite, mas acredite, os animais têm um grande poder de cura. A gente está aqui no Vila Vicentina, veio conhecer um pouco sobre a sinoterapia, e para conversar sobre o assunto estou aqui com a psicóloga Priscila Guedes. Bom dia, Priscila. Bom dia. Priscila, explica para quem está em casa o que é o termo sinoterapia. Sinoterapia consiste numa terapia facilitada por cães, no qual se faz uso da relação do animal com o humano para fins terapêuticos. Priscila, e para você como profissional da área da psicologia, qual é a fundamental importância, na sua visão, para se utilizar, no caso dos cachorros, sobre os tratamentos? Na verdade, o animal ele é um facilitador social. Então, a simples presença dele no ambiente terapêutico já facilita a conversa com o paciente, com o idoso, seja com o idoso, com criança, com adolescente. O animal ele não tem preconceito com idade, com cor, com raça. Então, ele já chega pronto para ajudar quem estiver ali, aceita ser tocado. Geralmente, os animais que são utilizados na sinoterapia, eles não possuem risco de passar algum tipo de doença para o paciente. Nesse caso, são os animais do canil Filhos do Bessa, de Van de Cleide, no qual eles recebem uma escovação antes de vir, eles têm várias vacinas, não corre nenhum risco deles passarem nada para esses idosos. Então agora a gente vai ver aí na prática algumas imagens como é que funciona esse tratamento de sinoterapia aqui no Vila Vicentina, que por sinal é muito bacana. Se você quiser conhecer, também está convidado a vir visitar o Vila Vicentina. Agora estou aqui com a Van de Cleide, ela que é proprietária do canil Filhos do Bessa, que é quem traz essas coisas maravilhosas para cá, para o Vila Vicentina. Van de Cleide, bom dia. Me fala um pouco sobre como surgiu essa ideia de trazer os animais, de fazer esse trabalho de sinoterapia com os cães. Bom dia. É o seguinte, eu já trazia, porém não sabia do trabalho da sinoterapia. Eu trazia realmente só por lazer, só para descontração, que eu sabia que eles gostavam, que os idosos, as crianças, sempre, quando vê cão, sempre fica mais animado, conversa mais.
Como eu sempre frequentei esses lugares, depois que eu tive o canil, eu disse, não, então eu vou levar meus cães, já que são calmos, são tranquilos. Daí começou. E na praia, teve um encontro na praia, que na época foi Moisés, ele é um adestrador, junto com o Arthur, que veio essa ideia, ó, vamos trabalhar com sinoterapia. Aí eu vim a saber o que era sinoterapia, que até então, para mim, não significava alguma coisa. O meu trabalho, eu vinha como só, literalmente, para brincar, né? Para interagir. Quem faz o trabalho, depois que eu fiz alguns cursos e tal, quem faz o trabalho é a psicóloga junto com o cão. Eu venho, obviamente, porque eu sou a tutora deles, e eles se acalmam com a minha presença. Então, tipo, na hora de deitar, eles ficam tranquilos, que os cães têm que estar tranquilos, entendeu? Daí aí começou. E também, quando começou realmente o trabalho por si só, para eu vir para cá mensalmente, foi através do Kennel Clube da Paraíba, que ele sim tem um trabalho do cão-terapia. É o cão-terapia que trabalha com a sinoterapia. Gente, aconteceu um fato aqui bem interessante, antes da gente gravar. A Bela, que é quem está deitada, que é a Golden, ela ia passando uma idosa e ela, por respeito ao idoso, por saber que tem um cuidado, ela se baixou para que não machucasse a idosa. E isso deixa qualquer pessoa realmente emocionada. Vanicleide, conta um pouco sobre isso. Ela foi treinada, isso é dela, o que é exatamente? Bela, realmente eu quero dizer que foi um presente de Deus. Assim, ela veio desse jeito. Eu já fiz, sim, alguns cursos de adestramento e tal, mas isso é dela. Toda vez que ela chega em algum lugar, tanto com criança e idoso, ela se deita. Até antes, que hoje em dia eu faço os comandos, né? Eu aprendi a fazer os comandos, senta, deita, os básicos. Mas quando ela vê alguém, que ela sente que aquela pessoa tem alguma fragilidade, ela vai e se deita. No total, quantos você tem? Hoje eu só estou com 10. Eu tenho 10 cães. Desses 10, 5 fazem um trabalho, sim, de terapia. Não só aqui no lado da Vicentina, mas em outras instituições. E é um trabalho maravilhoso. E não só o Golden, nem o pastor de Shetland pode fazer, entendeu? Isso você tem que saber o temperamento do cão. Qualquer um cão pode fazer um trabalho de terapia. Qualquer um cão pode, sim, ser, no caso, os tutores podem ser voluntários para esse trabalho, porém, com algumas responsabilidades e com alguns critérios que tem sim que serem tomados. Entendeu? Não algumas pessoas dizem assim, só pode ser cão dessa raça ou daquela. Não, tem algumas raças, sim, que pela própria genética, eles já nascem com esse carinho, com esse afeto. São cães, meus cães, são cães de companhia. Bela é a única Golden homologada que tem no Brasil. E eu tenho muito orgulho disso e eu faço por onde ter sempre elas com saúde, bem cuidadas, levo ao veterinário, faço vacinação, tem escovação, tem um produto que a gente passa, um antisséptico nelas, para elas terem contato com os idosos e com as crianças antes de vir para cá. Um dia antes, vai um banho, vai uma escovação, tanto no pelo quanto na arcária dentária. Quer dizer, tem todo um processo para ser levado a isso. E o nosso mito ou verdade de hoje é: o ronco é sinal de um sono profundo? A resposta você confere no próximo bloco. E o nosso mito ou verdade de hoje é: o ronco é sinal de um sono profundo? Bom, é mito. O ronco, ele pode ocorrer em qualquer fase do sono, mas geralmente ele tende a ocorrer no sono mais superficial. Isso porque os indivíduos que roncam, eles têm dificuldade em alcançar essa fase profunda do sono, principalmente quando o ronco está associado com a apneia do sono, que são as pausas na respiração. Então eles vão ter que acordar várias vezes durante a noite, prejudicando assim a atingir esse nível profundo do sono. Então é mito. Diabéticos, até que ponto se pode consumir frutas ou não?
Para conversar sobre o assunto, estou aqui com a nutricionista Leila Alves. Bom dia, Leila. Bom dia. Leila, eu vi que você separou algumas frutas aqui para mostrar para quem está em casa, mas antes eu gostaria de saber o que é que a frutose, a famosa frutose, tem em relação com a diabetes. A gente pensa geralmente em frutose como algo doce, açúcar. Realmente é assim que funciona? Em relação à frutose, ela é o carboidrato presente na fruta. Então, o diabético ele tem que se preocupar com isso. Por quê? Quanto mais a fruta tem frutose, mais ele vai ter carboidratos. Quando ele ingerir essa fruta, vai ter picos de glicemia, que é o que o diabético não quer. Ele quer sempre estar com a glicemia controlada. Também ele tem que se preocupar com o índice glicêmico das frutas, porque isso também está relacionado com a frutose. Então, quanto maior o índice glicêmico da fruta, maior vários picos ele vai ter quando consumir. Então, ele tem que estar sempre com a glicemia estável. Certo. E sobre essas frutas que você trouxe, você separou de alguma forma especial? Sim, separei. Aqui nós temos as frutas que têm o menor índice glicêmico, o índice glicêmico mais baixo, que é o mais aconselhável para os diabéticos, que eu trouxe a maçã, que é rica em pectina, que é uma fibra, e o abacate. O abacate, ele como é muito conhecido por ser rico em gordura, mas gordura boa, a gordura que a gente deve consumir, gordura monoinsaturada. No caso do abacate, ele ajuda, tem vários estudos recentes que comprovam que ele ajuda no controle da glicemia e também ele tem alguns estudos que relatam que ele também ajuda na diminuição do colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Claro que tudo moderadamente. Moderadamente. Você pegar um abacate e comer um abacate todo, né? Então, aqui temos o de... índice glicêmico baixo. Certo. Vindo para o abacaxi e a laranja. Pronto, aqui já temos o índice glicêmico intermediário. O abacaxi também tem fibras, a laranja também. São ricos em vitamina C, também muito bom. Mas que o diabético ele já tem que ter um cuidado maior, porque não deve estar consumindo em livre demanda nenhuma fruta. Mas pode consumir sim, mas com cuidado, não em grande quantidade. Leila, é verdade que a fruta em si é melhor para ser consumida do que em forma de suco? Sim. E questão de fibras, é verdade que em suco ela não contém tanta fibra como ela de forma natural? Não, com certeza. A fruta sempre é mais indicada a ser consumida in natura, porque ela in natura ela vai ter menos frutose, no caso, a quantidade de frutose que você usa para fazer um suco. Você não usa uma laranja para fazer o suco, usa 3 laranjas. Então, aquele suco vai ter mais frutose do que você consumir uma única laranja. E também a fibra é perdida para fazer o suco. Na fruta in natura, ela tem a maior concentração de fibra. Por isso que é mais recomendado consumir a fruta in natura do que o suco. Aí, se tratando da terceira classe, o que é que você pode dizer um pouco para a gente? Aqui é os alimentos com índice glicêmico alto. No caso, as frutas secas e o melão. O melão, ele tem um índice glicêmico alto, tudo bem. O diabético pode consumir, tem um índice glicêmico alto, mas ele tem que consumir a porção recomendada. Então, no caso, é uma fatia de 30, 40 gramas. A gente geralmente se engana porque vê tanto a melancia quanto o melão como uma fruta tão leve, né? Por ter muita água e acaba exagerando, mas não. Então, se tratando das frutas secas, o diabético ele pode consumir também? Ele pode consumir, mas com bastante cuidado, porque a fruta seca ela não tem água, ela é desidratada. Então, o nutriente, a frutose, ela vai estar em maior, é o que vai ter na fruta seca. Entendi. E é difícil se saciar com uma quantidade menor, acaba consumindo em maior quantidade, então não é muito legal para o paciente diabético. Geralmente nas dietas as nutricionistas recomendam 2 ameixas, 3 ameixas, e geralmente você quer comer muito. Porque você entendeu por quê, pois né? Isso é importante. Mas ter sempre esse controle, o diabético pode consumir qualquer fruta, desde que tenha um controle, tenha acompanhamento. Não consumir, eu quero comer hoje um abacaxi, não pode, tem que ser em quantidades recomendadas. O diabético ele pode consumir de 2 a 4 porções de frutas por dia, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, ele pode consumir, sendo que tem que ter o cuidado com a quantidade. Exatamente, tem que se apegar à quantidade quando se trata de diabetes, porque a gente acha que o diabético, vou me apegar só ao doce, não posso comer doce, mas na verdade tudo se transforma em açúcar. Pois né? Isso mesmo. Pois tá bom, Leila, muito obrigada por sua participação. Obrigada a você, muito obrigada, até mais.
Todos os pais sabem o quanto a alimentação infantil é importante para o crescimento dos pequenos. Mas ao preparar a merenda, aquele lanchinho escolar para se levar, sempre bate uma dificuldade no que colocar. Confira agora opções ótimas e saudáveis para você colocar na lancheirinha do seu filho. Já parou para pensar que tão importante quanto o material da escola é o que vai na lancheira da criança? No retorno do ano letivo, muitos pais nem se preocupam tanto com o que os pequenos comem nos intervalos das aulas. Mas deveriam, afirma a nutricionista Ludmila Figueiredo. Alimentos saudáveis, como frutas, por exemplo, são fundamentais para o desenvolvimento e aprendizado diário dos pequenos. Então, na hora do lanche, nada de guloseimas. É muito importante que o lanche tenha uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e uma fonte de fibras. A proteína vai participar da construção dos músculos, o carboidrato vai dar energia para a criança e a fibra vai participar da digestão, ajudar na digestão, no funcionamento do intestino. Então, aqui no caso, a fonte de fibras é a fruta, no caso aqui uma banana, a fonte de proteína, o iogurte. O pão integral seria a fonte de carboidrato, que aqui eu coloquei com creme de ricota e cenoura raladinha. Aqui é a segunda opção. A segunda opção eu coloquei água de coco, que é importante falar que é muito importante ele levar líquido. E aí, no caso, seria água, líquido sem ser uma bebida adoçada. Seria um chá, água de coco para repor a perda hídrica da criança. A maçã como fonte de fibra. Biscoito de arroz com a geleia de uma fruta sem açúcar e o queijo branco, que é um queijo sem gordura. Aí seriam duas opções bem interessantes para o lanche da criança. As porções podem variar de acordo com o tamanho e o gosto da criança. E para que ela tenha interesse em comer alimentos mais saudáveis, Ludmila sugere que a montagem do lanche seja feita junto com eles. Varia muito de criança para criança. Tem criança que come mais, tem criança que come menos. Aí os pais vão analisar de quanto está voltando na lancheira, se está mandando de mais, se está mandando de menos, para também não haver o desperdício. E ver, de acordo com a criança, qual a quantidade ideal para ela. E para manter a temperatura dos alimentos, vale a pena investir numa lancheira térmica. Como temos alimentos perecíveis, aqui o iogurte, queijo, é importante que a lancheira seja térmica. É muito importante. E que essa lancheira a mãe pode até deixar na geladeira um tempo antes de preparar para conservar melhor os alimentos. Se você aí de casa tem dúvidas sobre algum assunto, tem alguma sugestão de pauta que queira nos mandar, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Temos a fanpage no Facebook, que é o programa Saúde Você, e temos também o e-mail, que é saudevocê@tvarapuã.com.br. Tem também o meu Instagram, fica à vontade para seguir, é o Saúde Você TV. O programa de hoje vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigada pela companhia. Temos um encontro marcado próximo sábado às 10h30 da manhã. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Saúde e você.